Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020. E aí, eu estou aproveitando esse primeiro vídeo para poder tirar algumas dúvidas de pessoas que me mandam mensagens e comentários perguntando sobre coisas e variadas, muitas coisas diferentes. Então eu vou tirar algumas dúvidas para vocês para poder ajudar aí. Por exemplo, uma coisa que me perguntam muito, engraçado isso, né? Uma loucura. Este rabicozinho da toalha. Toda toalha tem isso. Tá vendo esse rabicozinho aqui? Toda toalha que você encontrar vai ter isso. Por que existe isso? Porque essa costura de finalização de um pano de copa, de uma toalha de rosto, de lavabo, de banho, ela é feita com uma máquina que faz essa costura em corrente, é uma correntinha que tem aqui. E muita gente se incomoda muito com isso e vai lá e pincha fora esse negócio. O que acontece? Quando você tira esse negócio daqui, toda essa barra se desfaz, porque aí você soltou o que estava prendendo. Se isso te incomoda tanto, faz o seguinte, pega uma linha, uma agulha e coloca ela para dentro aqui do corpo da barra para poder esconder. Mas não corte isso sem dar nenhum acabamento, porque senão vai acabar soltando tudo isso. E muita gente reclama de qualquer toalha que seja por causa disso. Cuidado com isso. Outra coisa, lavagem. Quando você vai lavar um pano de copa, uma toalha de banho, você normalmente coloca na toalha de banho e outras coisas também, o amaciante. O amaciante ele tem que ser colocado numa quantidade pequena, porque ele é um graxo, ele não é um produto de limpeza, ele é como se fosse uma graxa mesmo. E aí, quando você coloca muito, você vai passar roupa, você sente que no ferro fica preto, aquele preto que fica no ferro é do amaciante. Olha que beleza. Se a sua toalha está bem cheirosa, bem fofinha, mas não enxuga, é porque você colocou o amaciante demais. Então uma dica é, coloque o amaciante de acordo com o que o fabricante indica. E na última enxaguada que você vai dar, você dilui esse amaciante, uma tampinha de amaciante em um copo d'água, dilui isso e coloca meio copo de álcool. O álcool ele vai aumentar a capacidade do tecido de receber esse amaciante. E aí o amaciante vai ficar na fibra do tecido e não na superfície. E você, logicamente, vai ter uma toalha que vai secar muito melhor, além do que as roupas também vão ficar com um cheirinho melhor e mais fofinhas, tá? É uma dica boa. Outra coisa, pano de copa de bordado. Como esse aqui da Dahler, por exemplo, lindo, de abacaxis. O Etamine, esse tecidinho aqui furadinho, ele vem com um acabamento que deixa ele um pouquinho mais duro. Se eu marcar aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar bem vincado, tá vendo? Porque esse acabamento aqui, ele deixa o Etamine mais durinho. Por que isso acontece? Não é porque o Etamine é duro, é porque é muito mais fácil de bordar com esse Etamine mais resistente. Se você ficar com ele muito molenga, para bordar fica mais difícil. Quando você lavar esse trabalho depois de pronto, esse Etamine vai tirar esse acabamento e vai ficar logicamente muito mais macio, tá? Então não se assuste quando você encontrar o Etamine da Dahler dessa maneira mais durinho. É proposital, tá? Outra coisa, esse pano de copa aqui é da linha Creative da Dahler, que é para pintura e decupagem. Esse pano de copa precisa ser lavado antes de você fazer o trabalho. Por quê? Porque tem esse acabamento para mantê-lo resistente, você vai lavar e aí o tecido vai ficar muito mais apropriado para pintura e para decupagem do que se você tivesse apenas feito sem lavagem. Faz uma lavagem com sabão neutro, deixa secar normalmente e aí vai trabalhar. E aí depois que você fizer o trabalho todo, espera pelo menos uns 3 dias de acordo com a técnica que você usou, para depois lavar. Mas todo o trabalho que você vai fazer de artesanato, sobre pano de copa, sobre toalha de banho, bordado, pintura, decupagem, qualquer lavagem tem que ser com delicadeza. Você não pode colocar isso num ciclo muito pesado, nem misturar com pano de chão, com sei lá mais o que você pode colocar, que vai acabar prejudicando o trabalho que você fez. Então toma cuidado com isso, tá? A Dahler tem uma série de produtos para artesanato, como esses aqui, da linha Creative, mas também tem o Alpes, que também é muito bacana, tem as toalhas Artesanale, tem as toalhas Multi-Arte, que são produtos que você tem aí para poder fazer trabalhos artesanais bem legais. E na linha de bordados também tem um monte. Tem todos os panos de copa preparados para isso e a toalha Bella, que é uma toalha incrível para isso também. E esse pano de copa, que é muito bacana, que é incrível e que você pode fazer o bordado em ponto cruz duplo. Elas vão fazer um trabalho sobre ele, chama Vitória, é muito bacana. São algumas diquinhas básicas para você trabalhar aí com os panos de copa e mantê-los íntegros, tá? Outra coisa, use linhas de qualidade e produtos de qualidade para pintura e decupagem para poder manter sempre o seu trabalho bacana. Sobre produtos da São José, a cianinha, ela é um produto sintético.
Quando você corta aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui que já está meio desfiando? Você vem aqui, você corta, ela fica bem bonita, né? Porém, com o manuseio, ela acaba se soltando. Nada que um isqueiro rapidinho sobre ele não resolva. Como ele é sintético, ele vai derreter um pouquinho e vai selar isso. Não bote fogo no negócio. Tome cuidado, tá? Para manter isso sempre íntegro. Qualquer uma delas tem composição sintética e aí que você passa aqui o isqueirinho, você protege para poder trabalhar. A mesma coisa com o cordão de pompom. Olha aqui como ele fica com o manuseio. Então quando você vai fazer, você vai ter que dispensar esse pedacinho aqui, tá vendo? Tá vendo que ele fica parecendo um pomponzinho mesmo? Você vem aqui, ó, e recorta isso fora, mas antes da costura. Tá vendo aqui? Antes da costura você vem e corta isso, faz a barba dele. Ó, tá aqui, eu venho aqui e selo isso. Não coloco a mão na sequência porque ele tá pegando fogo mesmo, tá literalmente quente. E aqui é a mesma coisa. Aí isso não vai desfiar e eu consigo trabalhar sem nenhum problema, tá? Eu vou mexer, ó. Ele tá, se ele desfiou mais um pouquinho, você vem e sela tudo. Não deixa isso solto, porque senão o seu trabalho acaba se desfazendo. Cuidado com isso, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui também, ó, com a passamanaria, ela também aceita a queima, só que ela é feita de uma maneira diferente. Ela é feita como se fosse um tear. Então tem muitos fios se encontrando, se desencontrando, fazendo nós. Se você faz aqui, ó, um encerramento dele com uma coisa, nem sempre ele vai ficar, você vai conseguir pegar todos, aliás. Então o que acontece? Algum deles pode ficar solto e acabar sendo prejudicado. O que você faz? Você faz a viradinha, você cortou aqui o que você vai usar, tá? Faz uma viradinha aqui e aí prende aqui com uma linha e com uma agulha, fazendo um chuleio mesmo. Sabe aquele pontinho retinho um do lado do outro? Você vem e faz isso aqui e faz o trabalho a partir dele dessa maneira para poder garantir que o acabamento fique bacana. Para a lavagem disso, o que sofre mais é o pompom. Então sempre tomar muito cuidado com isso, tá? Uma coisa muito importante, o armazenamento. Você vai guardar esses produtos, coloque por favor dentro de um saquinho plástico, porque a poeira acaba impregnando no pompom, acaba deixando a passamanaria suja. A cianinha vai ficar também manchada, então sempre um saquinho plástico para proteger. Ou dentro de uma caixa fechada em que não tem acesso de poeira, porque isso acaba sofrendo. É delicado o produto, tá? E tem uma coisa muito importante também que muita gente faz, por exemplo, eu tenho um pedacinho aqui, ó, e eu quero colocar o pompom nesse pedacinho, só que eu só tenho esse pedaço. Então a pessoa vai lá e estica. Ele realmente dá uma esticadinha legal que você pode aproveitar, mas não estique muito. Primeiro, para não deformar o produto, e segundo, para quando ele se soltar, o produto não ficar todo torto e não ficar deformado e correr o risco de rasgar, esticar, estragar. Então, não estique isso tanto a ponto de ficar feio ou a ponto de ficar inseguro. Combinado? Queria falar também de uma outra coisa. As tintas acrílicas, me perguntam muito sobre uma coisa. Qual é a diferença entre a tinta PVA e a tinta acrílica para o artesanato? Pois é, olha que coisa interessante. As duas servem para a mesma coisa. As duas funcionam para a mesma coisa. Para pintura de MDF, de madeira. Se você passar um primer sobre vidro, sobre PET, tudo isso vai funcionar bem. Tanto a tinta acrílica quanto a tinta PVA. Porém, a tinta PVA, ela é uma tinta mais leve, mais fluida. Então você consegue fazer uma pintura mais leve, até mais fácil de pintar. Você vai perceber que o rolinho escorre mais fácil, que o pincel escorre mais fácil. A tinta acrílica ela é mais densa. É como se fosse assim, um amor bem romântico, um amor meio dramático, sabe assim? Então tem uma coisa que é mais leve e outra que é um pouco mais pesada. Porém, a tinta acrílica, ela é muito mais resistente. Se cair um produto químico, se cair água, se alguém derrubar alguma coisa sobre ela, ela é mais resistente. A tinta PVA vai precisar de algum acabamento, como um verniz, uma cera, para proteger isso. Detalhe importante, as duas são maravilhosas, as duas são incríveis, porém, uma serve para fazer uma coisa mais suave, mas leva uma pátina, por exemplo, a tinta PVA é perfeita. A tinta acrílica você consegue fazer também, só que você vai lixar muito mais vezes do que lixaria na tinta PVA. Você pode fazer um fundo em tinta PVA e pintar sobre ela com tinta acrílica, que vai ficar muito bom também. As duas têm a mesma função, porém com comportamentos diferentes. Só para você entender, a tinta PVA, ela vem do látex mesmo, látex da madeira, a mesma borracha que faz a cola branca, a PVA, é uma composição orgânica. E a tinta acrílica é uma tinta sintética. Então, uma é mais orgânica e a outra é mais sintética. Então, a maneira que ela reage sobre os produtos é um pouquinho diferente.
mas ambas são ótimas, ambas são maravilhosas, mas a Acrylex tem uma linha de produtos incríveis para artesanato. E sempre lembrando que tinta para tecido é para ser usado em tecido, né? E muita gente gosta de usar tinta acrílica sobre tecido ou tinta tecido sobre madeira. Elas não conversam, elas não se dão muito bem. Então tenta não misturar as coisas, certo? E sempre respeitar os tempos de secagem de um e de outro. Combinado? Tem muitas perguntas também sobre pincéis, produtos complementares como betume, solventes, vernizes, tudo isso a gente vai fazendo um outro programa em que a Carol da Casarte vai ajudar a gente a falar sobre isso, a Denise Emery da Condor Pincéis vai falar sobre isso e o Marco Venturelli vem aqui falar sobre isso também. Combinado? Esse programa foi para tirar dúvidas, para poder responder algumas questões, não ser muito longo, comecinho de ano e a gente poder fazer uma coisa bem bacana, certo? Quer mandar sua pergunta? Pode mandar pelos comentários ou pelas redes sociais, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook também, que eu estou sempre vendo isso, a gente vai respondendo aqui ou pela própria rede social ou pelo próprio comentário, certo? E sugestões, o que vocês gostariam de ver? Combinado? Quero agradecer a Dela, a Elástico São José, a Acrylex por estarem comigo esse ano aqui junto, para a gente poder fazer uns trabalhos bem bonitos aí e vamos começar produzindo coisas legais, certo? Beijo para todo mundo, bom trabalho, bom ano novo e mande suas dúvidas aí, vamos resolver.